Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que, sinceramente, exige um pouco mais da gente. Vamos falar sobre o que realmente significa ser um discípulo, focando no que custa, de verdade, essa convivência com Cristo que os evangelhos descrevem. A ideia aqui não é trazer conforto, mas sim clareza. E para deixar bem clara a intenção desde o início, essa frase da nossa fonte já diz tudo. A proposta é ser direta, íntima e, por que não, decisiva. O objetivo é que a gente se sinta desafiado a pensar no custo real do discipulado, muito além de uma aparência religiosa qualquer. Bom, então vamos começar por aqui. Os evangelhos fazem uma distinção que é simplesmente crucial, que define todo o resto. Existe uma diferença gigantesca entre fazer parte da multidão, que só assiste, e ser um discípulo que age. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha só essa dinâmica. A multidão, ela está ali, presente, claro, vê os milagres, ouve os sermões, mas sempre mantendo uma certa distância. Já os discípulos, não, a história é outra. Eles fazem uma escolha, eles dão um passo à frente, eles se aproximam, eles decidem seguir de verdade, não apenas observar de longe. E esse, meus amigos, é o primeiro passo de tudo. E essa aproximação toda gera um resultado muito claro. Pensa no exemplo da sogra de Simão Pedro. Depois que Jesus a cura, ela não fica deitada curtindo a nova saúde, de jeito nenhum. A reação dela é imediata. Ela se levanta e começa a servir. Isso mostra de um jeito muito forte que a verdadeira cura espiritual joga a gente para a ação e não para a passividade. Isso nos leva a um ponto bem interessante, que se choca diretamente com a nossa cultura. Muitas vezes a gente acaba criando versões de Jesus que são, digamos, mais confortáveis, mais fáceis de engolir, que não ofendem ninguém. O problema é que essas versões quase nunca batem com a figura desafiadora que a gente encontra nos evangelhos. A gente reconhece essas figuras, não é? O Jesus paz e amor, o guru de autoajuda. É fácil gostar de um Jesus assim. Mas o Cristo da Bíblia não era palatável. Ele contava parábolas que davam um nó na cabeça das pessoas. Ele confrontava todo mundo. Ele não estava preocupado em ser aceito, mas sim em transformar. E é ele mesmo quem nos dá a metáfora perfeita para isso. O vinho novo não é um remendo, sabe? Não é um ajuste pequeno. É algo tão novo, tão potente, que exige uma estrutura completamente diferente para poder aguentar. E aqui está o ponto central. O discipulado, esse vinho novo, não é sobre adicionar uns hábitos religiosos na nossa vida de sempre, não. É uma reconstrução total. É preciso um odre novo, uma transformação completa de quem a gente é por dentro. E essa necessidade de uma transformação radical nos leva a um dos momentos de maior tensão em todos os evangelhos. Lá em João, capítulo 6, o ensino de Jesus fica tão intenso, tão desafiador, que se torna um ponto de virada. A partir dali, nada seria como antes. E que dura palavra foi essa! Jesus simplesmente se declara o pão na vida e fala sobre a necessidade de comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso não foi uma metáfora bonitinha. Foi uma afirmação radical, inegociável, que ofendeu a mente religiosa da época de um jeito absurdo. A reação foi instantânea. O texto não fala que alguns foram embora. Ele diz que muitos dos seus próprios discípulos acharam aquilo inaceitável. O custo ficou alto demais. E naquele exato momento eles deram as costas e foram embora. E então, com todo mundo se dispersando, Jesus se vira para o seu círculo mais próximo, os 12, e faz a pergunta que ecoa até hoje. Ele não corre atrás de ninguém, ele confronta quem ficou. A pergunta é direta, sem rodeios, e o silêncio que deve ter ficado no ar, pesado. E é aqui que a gente entende o ponto principal. A verdadeira convivência não é um passeio no parque, um turismo espiritual para colecionar experiências legais. É um confronto. É permitir que essa presença nos tire do eixo, quebre nossas certezas e nos force a tomar uma decisão. É essa pergunta que separa o observador casual do discípulo de verdade. E no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa interrogação. Uma pergunta que nos convida a olhar para dentro e ver onde a gente se encaixa. Diante das palavras difíceis e do custo do discipulado, qual é o nosso lugar? A resposta? Bom, a resposta define tudo.